Caros internautas, a paz de Cristo para todos vocês. Gostaria de falar sobre dois usuários do YouTube, um chamado Gelson Gomes de Souza, conhecido por Gelson Músico 1, a sua conta do YouTube, e o outro se chama-se Anjo de Vigia, conhecido como Marcos Clementino. Esses dois usuários, eles ficam desesperadamente nos canais da CCB, Congregação Cristã no Brasil, para tumultuar. E quando nós fazemos perguntas para eles, questionando as doutrinas antibíblicas da organização religiosa a que eles pertencem, eles não conseguem responder. Por exemplo, a doutrina do dízimo. Não existe em nenhuma parte na Bíblia, no Novo Testamento, em que o cristão ele tenha que dizimar mensalmente para enriquecer um homem com título de pastor. Mas quando nós fazemos essas perguntas para ele, o Gelson Músico 1, por exemplo, como ele não tem resposta na Bíblia, ele corre para os sites da CPAD ou CACP e pega ali conteúdos, e cujo esses conteúdos não consegue provar biblicamente que o dízimo era pago mensalmente pela igreja. Aí o Gelson Músico e o Anjo de Vigia repetem desesperadamente argumentos refutados. E diz, o dízimo não é lei, o dízimo foi antes da lei, Abraão deu dízimo. Em primeiro lugar, vamos refutar esta teoria deles, que cristão tem que pagar dízimo mensalmente porque Abraão deu dízimo apenas uma vez. Isso é uma doutrina antibíblica. Nenhum dos apóstolos ensinaram isso, que a igreja tem que ser dizimista, só porque Abraão dizimou despojos de guerra apenas uma vez. Aí eles pegam um versículo isolado de Gênesis 14, aquela parte que fala, e Abraão deu dízimo de tudo, e se esquece de ler o capítulo todo, em que Abraão pega 90% e devolve aos reis de Sodoma e Gomorra. Então quer dizer que Abraão deu dízimo de alguma coisa que não lhe pertencia. Vamos ler o versículo 23 de Gênesis 14, que diz assim: jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Então veja que do despojo de guerra, que Abraão deu 10% a Melquisedeque, Abraão pega 90% e devolve aos seus legítimos donos, aos reis de Sodoma e Gomorra. Então veja que de nenhuma forma o dízimo de Abraão é parâmetro para dogmatizar para que a igreja fique pagando o dízimo mensalmente. Isso é uma doutrina herética, antibíblica, que os apóstolos nunca ensinaram isso. Mas aí ele diz, mas Jacó também foi dizimista. Mentira, Jacó não foi dizimista. Jacó fez um voto. Jacó disse assim, se Deus for comigo, se Deus me der roupa pelo caminho, se me der comida, se me der paz, e eu chegar em paz à casa do meu pai, eu te darei o dízimo de tudo. A Bíblia diz, e voltou Jacó um voto ao Senhor. Voto não é mandamento. Voto não é algo formal. O voto a pessoa faz se quiser. O voto de Jacó virou doutrina para a igreja?
Então, o voto de Ana tem que virar doutrina para a igreja também. Quando Ana diz que iria deixar Samuel todos os dias da sua vida dentro do templo, né? Então nós vamos ter que deixar nossos filhos para sempre dentro das igrejas. Então o voto de Jefté também tem que virar mandamento para a igreja. Quando Jefté oferece a sua filha em holocausto ao Senhor por causa de um voto, porventura vai todo mundo pegar as suas filhas e oferecer em holocausto? Só porque Jefté fez esse voto? Nenhum dos apóstolos pregaram tal ensino, dizendo que temos que ser dizimistas por causa de Abraão ou por causa de Jacó. Agora, a circuncisão foi sistemática. Não só Abraão, como toda a sua descendência teve que se circuncidar antes da lei. Então vamos nós também ter que ser circuncidados em nome de Abraão? Vamos ter que oferecer sacrifício de animais, porque Abraão ofereceu sacrifício de animais? Então veja que existe um equívoco nessa interpretação. E nós falamos todos os dias no YouTube, respondendo os mesmos comentários, e eles continuam desesperadamente, porque não tem argumentos para defender dízimo, continua repetindo aquilo que já foi refutado. Outra sintonia do Gelson Músico 1 é o de Mateus 23, capítulo 23. E o Gelson Músico 1 ele é fã do Silas Malafaia. Que Silas Malafaia disse que nós temos que pagar dízimo, porque Jesus falou lá em Mateus 23, 23. Mas vamos contextualizar Mateus 23, 23. Mas antes, vamos ver o que Silas Malafaia fala, antes de refutarmos. Seja evangélico ou não, que maravilha! Agora, eu só queria dar uma palavrinha na reportagem para o reitor da PUC do Rio de Janeiro. Tá? O reitor da PUC do Rio, Jesus Hortal Sanches, prefere o termo contribuição fixa do que a palavra dízimo. Porque no Novo Testamento não ocorre a palavra dízimo. As seitas evangélicas baseiam-se, a meu ver, erradamente no Antigo Testamento. O cristão consciente tem o dever de contribuir. Eu entendo, reitor, que você lê muita filosofia e não entende nada de Bíblia. Você esqueceu de ler Mateus 23, 3, reitor. Você está por fora. Eu não sei como é que um cara desse é reitor de uma universidade católica, falando uma arneira, uma bagunceira dessa que não tem nem tamanho. Querido, Jesus, foi Jesus que falou sobre o dízimo. E eu vou ler para você o texto que Jesus falou sobre dízimo. Caro reitor, você tem que aprender até com os padres aí que estão falando sobre isso. Olha o que diz. Mateus 23, 23. Engraçado que é o capítulo dos hipócritas que Jesus escolheu para falar sobre dízimo. É interessante, né, minha gente? Ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fidelidade, sem omitir aquelas. Omitir o quê? O dízimo. Silas Malafaia e Gelson Gomes de Souza. Vamos contextualizar este versículo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Os escribas e fariseus eram da lei ou eram da graça? Resposta: da lei. Por que dizimais a hortelã, o édron e o cominho? Esse dízimo era dinheiro ou era semente? Resposta: semente. E desprezais o mais importante da lei. Jesus está dizendo aqui que tem coisa mais importante do que o dízimo da hortelã, do édron e do cominho. E afirmando que o dízimo é lei também. Quando ele fala o mais importante da lei, ele está dizendo que tem coisa mais importante na lei do que se preocupar com o dízimo.
E Jesus diz aqui as coisas que estão mais importantes da lei, mais importante que o dízimo: o juízo, a misericórdia e a fé. Então veja que a fé não tem nada a ver com o dízimo. Jesus diz que a fé é mais importante do que dar dízimo. Então veja que este versículo não tem nada a ver com a igreja. Mas vamos pegar outro versículo para desmascarar o Gelson Gomes de Souza e o Silas Malafaia. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então veja que Jesus cura o leproso e manda ele levar a oferta, que é sacrifício de animais, para o sacerdote. Porventura a igreja deve fazer isso? Como é que o Silas Malafaia e o Gelson Gomes de Souza se preocupam com o dízimo dos fariseus, que não era dinheiro, e não se preocupa em oferecer sacrifícios de animais também? Porventura Jesus está aprovando aqui sacrifícios de animais? Jesus mandou o leproso oferecer sacrifício de animais. Vamos ler novamente. Olha, não digas a ninguém, a alguém. Só esse pedaço aqui. Mas vai e mostra até o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então veja que vocês não têm respaldo bíblico para defender o dízimo. Vamos citar aqui outro versículo. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Veja que Jesus também foi circuncidado conforme a lei. Então deve a igreja também os homens se circuncidar porque Jesus Cristo foi? Como pode Silas Malafaia se preocupa com o dízimo dos fariseus, mas não oferece os sacrifícios de animais que Jesus mandou ao leproso e nem é circuncidado como Jesus foi? Sabe por quê? Resposta simples e objetiva: a circuncisão e o sacrifício de animais não vai dar dinheiro para esses caras que dizem pastores. Então, Gelson Gomes de Souza, não adianta você ficar copiando e colando sites, ficar repetindo Mateus 23, 23, feito um desesperado. Está contextualizado aqui que nada tem a ver com a igreja. Mas vamos mostrar aqui o último versículo. Por que Jesus foi circuncidado? Por que Jesus mandou o leproso oferecer sacrifício de animais? Por que Jesus não condenou o dízimo dos fariseus? Vamos explicar aqui no próximo versículo. E diz aqui: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4, 5. Então veja que a finalidade do Filho de Deus ter vindo sobre a terra foi para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Ele foi circuncidado conforme a lei. Ele mandou oferecer sacrifícios de animais conforme a lei. Ele mandou que os fariseus dizimassem conforme a lei. De nenhuma forma Jesus contradizeu a lei. Jesus cumpriu a lei para ele mesmo abolir a lei, para remir quem estava debaixo da lei. Jesus não veio para nos fazer cumprir a lei. Então, Gelson Gomes de Souza, está provado que vocês pegam um versículo completamente isolado. Quando nós vamos para um contexto, vocês ficam desmascarados. Então as tuas cópias e colas não passam de um sinal de desespero, porque você não tem argumento bíblico para provar o dízimo em dinheiro mensalmente. Até porque nenhum dos apóstolos fizeram isso, exigiam dízimo em dinheiro. Mas vamos citar aqui um verso do Gelson Músico. O Gelson Gomes de Souza também ele pega desesperadamente esse trecho aqui. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
e se esquece de ler o versículo todo. Mas vamos ler o versículo todo? Tenho-vos mostrado que em tudo, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus Cristo que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Paulo está falando aqui em dar para os pobres. Veja aqui o contexto do versículo. Tenho-vos mostrado que em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Então veja que de nenhuma forma Paulo está pedindo dízimo aqui, e nem está falando de dar e receber, dando para homem com título de pastor. Paulo está se referindo a dar para os pobres. Então Gelson Músico ou Gelson Gomes de Souza, não adianta ficar com seu desespero, repetindo versículos ou parte dos versículos fora do contexto. Aqui nós contextualizamos para os internautas, para que você seja desmascarado. Aqui nós estamos com a verdade. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela cubra todos os internautas que estão assistindo esse vídeo, e em breve estarei com outros vídeos também narrado, refutando o Gelson Gomes de Souza e o Anjo de Vigia ou Marcos Clementino. O nosso próximo tema será sobre título de pastor que não existe. Se inscrevam no meu canal e assistam os demais vídeos. A paz para todos vocês. Amém?